Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. O assunto que escolhi para hoje fala sobre os pobres. Os pobres, a justiça social, a política e o nosso gosto. O gosto por políticos que normalmente não gostam de pobre. Ou políticos que se rodeiam de ricos e não têm qualquer projeto para os pobres. E também elucidando fatores bíblicos. Eu pesquisando sobre esse assunto para falar para vocês, eu encontrei um texto muito bem feito de Wagner Francesco, que é um teólogo e estudante de direito. E ele começa falando sobre a justiça, a Bíblia e a opção pelos pobres. E ele começa o texto em Jeremias capítulo 22, versos 16 e 17, que diz: julgou a causa do aflito e do necessitado? Então lhe sucedeu bem. Porventura, não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza, e para derramar sangue inocente, e para praticar opressão e a violência. Veja que um texto bíblico já relatava sobre o pobre, o rico e a opressão da política em cima do pobre. Aqui o texto falou: você julgou a causa do necessitado? Se você julgou, você fez bem. Mas ele diz assim: mas porventura os teus olhos e o teu coração estão atentos para a avareza. Ou seja, o avarento é aquele que tem e não reparte. É aquele que quer somente para si e não faz bem ao próximo. E ainda diz mais: porventura não é isto conhecer-me? O que é conhecer a Deus? Julgar a causa do necessitado, julgar a causa do pobre, daquele que precisa. Aí, se a gente for pensar bem, a grande questão de hoje é responder por que optar pela Bíblia e por uma justiça social. E por que optar por candidatos que tenham na sua visão algo de fazer ao pobre. E não estou falando aqui do fato de você dar esmola de vez em quando, porque os ricos às vezes acham que fazem favores aos pobres, dando esmola de vez em quando, ou abrindo uma fundação para ajudar o necessitado. Veja, se a gente notar o número de bilionários que tem no Brasil, de bilionários que tem no mundo, a gente vai pensar o seguinte: todos esses bilionários parecem que são tão bonzinhos, parece que estão fazendo caridade. Mas quando a gente vê isso, a gente se pergunta: como dizer que alguém faz caridade ganhando 139 milhões de dólares por dia, quando abre uma fundação para ajudar o pobre gastando 100 mil reais por mês? Como é que isso ajuda alguém? Existe muito, e ele cita aqui, que é o seguinte: o que seria isto? Para que isto acontecesse, quando queremos ajudar o pobre, queremos ser bons, filantrópicos, mas queremos que as coisas continuem do jeito que elas estão. Os ajudados sempre precisando de ajuda. O capitalista modelo atual é alguém que implacavelmente quer lucro, generosamente quer compartilhar, fazendo doações. Eu faço doação à igreja, eu faço uma filantropia, aí olha, eu faço um bem, aqueles abusos étnico-social, pensando na causa humanitária, mas não querendo mudar o status quo. Ou seja, eles não querem mudar o status de quem está pobre. Eles querem que o pobre continue pobre e para continuar necessitando dele, para continuar servindo a ele, para continuar pedindo esmola e continuando ele mostrando para a sociedade que é o bonzinho, que faz alguma coisa do bem. Mas então, quem são os pobres? Para responder essa questão, é de suma importância olhar para o livro de Sofonias, no capítulo 2, do versículo 3, que diz: procurai o Senhor todos vós, os humildes da terra, que praticais a justiça por ele estabelecida. Estes humildes da terra que recebem os cuidados de Deus são todos aqueles que não encontram força em si mesmos, em seu poder oriundo do dinheiro e que são as pessoas sofridas da terra. Que ser pobre não é uma decisão. Ninguém decide ser pobre. A pessoa acorda num dia e diz assim: poxa, eu acho a vida do pobre tão legal, eu vou ser pobre também. A pobreza está arraigada em nosso mundo e começou exatamente porque alguns, com força, invadiram as terras dos outros
estavam impondo a sua vontade àquela classe que não tinha força física ou que não tinha muitas pessoas para lutar por ele. Se a pobreza existe, é porque existem os ricos. Se a pobreza existe, é porque os bilionários fazem da vida ser muito mais difícil. E não adianta a gente tapar o sol com a peneira. A pobreza existe porque poucos têm a concentração de toda a riqueza do mundo. Aquela riqueza que era para você compartilhar, que era para você viver com ela, está concentrada na mão de poucas pessoas. Assim, os pobres são as vítimas de que acima são citados. Aí diz aqui, eu vou ler para vocês aqui. Pessoas que exercem um alto cargo ou gozam de um título proeminente. E os ricos, lembrando que antes como hoje, a estrutura continua a mesma. A burguesia comanda os outros. Então ele diz, procurai o Senhor, todos vós os humildes da terra, que praticais a justiça por ele estabelecida. Assim os pobres são as vítimas. Segundo Jeremias 5, 4 e 6, os pobres e debilitados são aqueles das classes baixas e dominadas, aqueles que não detêm nem o poder, nem o saber. Tem muita gente que por não deter o conhecimento, acaba sendo pobre. Como não detém o poder, não detém o saber e fica distante. A nossa classe exclui o pobre. Quando você vê shoppings muito caros, é para excluir. Quando você vê o Enem, que favorece os ricos que se prepararam, que estudaram em escolas particulares, você vê a diferença. Então, os pobres não existem porque eles pecaram. Os pobres não existem porque eles desagradaram a Deus. Os pobres existem porque existem aqueles que pegam toda a riqueza que era para estar distribuída nas suas mãos. É como se você tivesse muita comida na sua casa, tivesse 10 pratos de comida e 3 pessoas para distribuir. Só que você distribui um prato para as 3 pessoas e o restante dos pratos fica para ti. A impressão que vai dar para eles é que não existe comida no mundo, mas existe. Como que a gente pode, como ser humano, como cristão, como brasileiros, achar normal que um país que é um dos maiores produtores de alimento do mundo tenha gente passando fome? Como que a gente pode achar normal que um país nosso, que tem as maiores reservas minerais do mundo, petróleo, estejam gente pobre? É um governo que só olha para o rico, que só é aplaudido pelos ricos, que os ricos podem tudo e as pessoas não podem nada. O mínimo que um governo podia fazer é tratar melhor os pobres, aqueles que não têm nenhum conhecimento e também não têm o poder. A Bíblia sempre pregou que deveríamos optar pelos pobres. E isto não é dar esmolas. Aliás, é bom que saibamos que nos tempos bíblicos em Israel, os mendigos não pediam simplesmente esmola. Eles pediam por tzedekah, que significa justiça. Essa justiça é aquilo que, de acordo com o Torá, devia gozar o quê? Paz e prosperidade. Se a gente não tem paz e não tem prosperidade, a gente acaba sendo pobre. Ninguém quer viver um mundo de guerra, nem um mundo onde lhe faltam as coisas, onde não tem o que comer. Porque é preciso ter o alimento, mas sobretudo é preciso ter o quê? Paz e prosperidade. Logo fica explícito que a pobreza não é de forma alguma algo natural, como pensava Aristóteles, mas é fruto dos poderosos que exploram, que enganam, devoram, oprimem e perseguem os menos favorecidos. A pobreza na Bíblia não é, de modo algum, uma situação resultante de uma lei da natureza ou de uma vontade de Deus, mas, sem dúvida, é uma produção social, é uma produção do homem. Foi o homem que criou a pobreza. A realidade não é essa, dizia Paulo Freire. Está sendo esta como poderia ser outra, e é por esta outra que eu luto. A gente sempre tem que lutar por melhoria. Melhoria nas escolas, melhoria nas igrejas, melhoria no relacionamento. É preciso lutar para que as coisas melhorem. Lutar como? Pela justiça. E o que é justiça? Como começamos, aí o singelo texto, é lutar pela causa do aflito e do necessitado. A justiça tem que ser, acima de tudo, uma ferramenta de mudança social, de apoiar quem foi vítima das armadilhas da vida,
de carregar a cruz de quem padeceu diante da espada da desigualdade, é direito, e o direito não é abstrato. Assim como a fome e a dor do desamparado também, absolutamente, não é. Existem pessoas que sofrem, mas sobretudo sofrem porque existe gente que está rindo. Enquanto muitos estão com tudo, né, a maioria não está com nada. Aliás, eu li um texto aqui que o candidato Lula disse sobre a questão da pobreza dos pobres, falou algo interessante. E aí as pessoas dizem assim para mim, Maquias, por que tu não vota no Bolsonaro? Porque o Bolsonaro representa a família, o Bolsonaro representa o conservadorismo. Eu te pergunto, e o que isso tem a ver com os pobres? E o que o conservadorismo vai ajudar na comida de cada um? E o que as igrejas, de um modo geral, estão ajudando a diminuir essa desigualdade social? Estão dizendo que vire rico, que todos os teus problemas vão acabar? O governo bom é feito exatamente para ajudar as pessoas que menos têm. Porque às vezes, quando a gente olha e diz assim, mas isso é coisa de comunista, isso é coisa de comunista, isso é coisa de gente, porque quem é pobre tem que ficar pobre mesmo. Mas veja, isso não seria uma insensibilidade nossa? Jesus, quando esteve nessa terra, não foi aos pobres que ele se dirigiu? Não é estas pessoas que a gente deveria mais ajudar? Aqueles que menos sabem são aqueles que mais precisam da sabedoria? E aqueles que menos comem não são aqueles que mais precisam de comida? E a tarde é o seguinte, o ex-presidente Lula criticou nesta sexta-feira empresários brasileiros, afirmando que, abro aspas para ele, parece que o mundo gira em torno deles. Segundo Lula, na cabeça dessa gente não existe pobreza. Aí eu leio o que o ex-presidente Lula falou em uma entrevista. Eu tenho feito reuniões, vários jantares com empresários e faço porque eu gosto de discutir abertamente. É o seguinte, na cabeça dessa gente não existe pobreza, não existe fome, não existe gente dormindo na rua, na sarjeta, não tem criança morrendo de desnutrição. Essa gente só fala em teto de gasto, em política fiscal, ou seja, eles não falam em política social, em distribuição de renda, em distribuição de riqueza. Ainda disse mais, esses dias eu fiz uma reunião com alguns banqueiros importantes e falei, poxa, vocês não pensam no povo? Vocês não pensam na pobreza? Vocês não pensam no povo que está na rua? Vocês não pensam no povo que não tem o que comer? Vocês só querem ganhar dinheiro? Essa situação aqui, ela ilustra o que nós passamos hoje. Um governo bom não é aquele governo que favorece aqueles que já têm. Um governo bom não é aquele que aumenta o número dos seus bilionários, mas é que tira da miséria aqueles que estão necessitados. E é justamente por isso que às vezes eu me comporto do jeito que eu me comporto. E aí alguém diz, mas esses são comunistas, esses são direita e esquerda. Direita e esquerda é algo que as pessoas estão implantando na cabeça das pessoas para ficarem discutindo sobre essa ideologia do esquerda e direita, quando na realidade deveriam discutir quais são as políticas públicas para melhorar o Brasil. O que esse governo pode fazer para melhorar o acesso das crianças numa creche, para melhorar o acesso das pessoas mais carentes à universidade, para melhorar o salário mínimo dessas pessoas, para baixar os preços. Então, a Bíblia já falava dessa pobreza, da injustiça há muito tempo. Não era Karl Marx que falou. Não foi o presidente Lula que inventou essas situações. Aliás, quem pretende seguir a Bíblia não tem como fazer a escolha de ficar do lado dos poderosos. É realmente incompatível. Você não pode ficar ao lado de pessoas que o profeta denunciava, que o profeta Amós denunciava. Você não pode ficar ao lado dos poderosos contra aqueles mais humildes. Você não pode ficar do lado de um governo que prejudica os pobres, que não faz absolutamente nada a favor deles. Então, essa justificativa de que, mas o crente não pode ser de esquerda e o crente pode ser de extrema direita, e o crente pode, através do seu fanatismo, esquecer todas as mazelas que esse governo produz? O crente pode esquecer o que esse governo produziu na pandemia? O crente pode esquecer as palavras toscas que saem da boca de um cara que deveria ajudar a humanidade? As pessoas têm que decidir. Será que as pessoas têm que escolher um presidente da República que reserva
19 bilhões de reais para a bolsa de gente rica? E aí quer dar uma esmola para o pobre, mas quer que o pobre continue pobre para receber a esmola? Então a pergunta que a gente faz como ser compatível? Como é que um crente pode dizer que é crente, sendo que é contra o que a própria Bíblia fala? Em Amós capítulo 8, verso 4, diz o seguinte: escutai, vós que escarneceis contra o pobre, para aniquilar os humildes da terra. Vós que dizeis, quando é que passará a lua nova para podermos vender os grãos, e o sábado para abrirmos os sacos de trigo, diminuindo a efa, aumentando o ciclo, alterando balanças misteriosas, comprando o indigente a dinheiro e um pobre por um par de sandálias? Venderemos até o farelo do trigo. Amós capítulo 8, verso 4 e 6. Isso é o que o rico faz. Vendem até o farelo do trigo. E pior que vende o farelo do trigo. Tem muito farelo do trigo que vira aquelas salgadinho que a gente vende. Ou seja, nessas palavras Amós, que são dirigidas para os mercadores, fica a denúncia de que as pessoas estão sendo meros meios para a obtenção de riqueza. E tudo isso antes de Karl Marx, antes do tal comunismo existir. Aí lá na Bíblia, Amós capítulo 8, falava sobre isso, do interesse, da avareza do rico cada vez mais rico, que quer oprimir o pobre. Aí a gente fica a favor, aplaude o governo que Silvio Santos está aplaudindo, um governo que o velho da Havan está aplaudindo, um governo que o Wizard está aplaudindo. É isso? É incompatível. Ou você está do lado dos poderosos e que sempre querem mais dinheiro, ou está do lado dos fracos. Não existe esse negócio de estar do lado dos dois. Aí não, mas são os bilionários que geram a riqueza para ele, porque concentra nele. Os bilionários geram a pobreza. Se existe gente que está na sarjeta, é porque tem alguém que está na sua limusine, nos seus iates, gastando milhões por dia e não tem a coragem de resolver o problema realmente do pobre, porque quer que o pobre continue pobre, não é? E tem o Paulo Guedes que dizia, esse negócio de, estava fácil demais, o dólar estava muito baixo, agora até qualquer empregadinha ficava viajando para a Disney. Que isso, gente? Aí você apoia esse tipo de coisa, como se você fosse a pessoa mais rica do mundo. Se antes se comprava um pobre para ser escravo por um par de sandálias, hoje nas favelas se compra um adolescente para viver com uma mula, né? Por muito menos. Mula, levando droga para um lado e para o outro. E as mulheres pobres que vivem com medo de criminalização do aborto. E os gays, vítimas de uma sociedade machista que os persegue em nome de Jesus. É tudo muito barato sob as lentes do fundamentalismo religioso, que oprime o pobre, oprime as mulheres, persegue as pessoas. Mas por que o Malafaia é tão defensor deste homem, por exemplo, deste governo? Jair Messias Bolsonaro. Por que é tão defensor? Porque é pobrezinho? Aí eu faço a parte do que está escrito no livro de Jó, né? Jó serve a Deus debalde? Era isso que perguntou o diabo para Deus. Ele se toca nas suas coisas para ver que ele fica assim. Aí Jó mostrou que realmente era um servo de Deus, porque tiraram a riqueza dele, tiraram tudo que ele tinha, mesmo assim ele ficou fiel. Será que esses pastores se tornariam ainda bem crentezinhos se tirassem as mansões dele, os carrões que eles têm? Não é a entrada triunfal no Palácio do Planalto? Será que continuariam sendo fiéis se tirasse toda a grana que eles possuem? Então é isso que a gente deve pensar. Por que eles estão do lado de quem parece que governa somente para os ricos? Por que eles insistentemente ficam defendendo aquilo que a Bíblia condena? Porque a Bíblia não condena só aqueles que eles condenam. Só isto, só aquilo. Não. A Bíblia condena a avareza. A Bíblia condena os mentirosos. A Bíblia condena os ricos que oprimem os pobres. A Bíblia condena um monte de coisa, dos quais eles não estão nem aí. A Bíblia também fala em Mateus capítulo 11, verso 28, que diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos. Será que o rico está cansado de ser rico? Será que o rico está sendo oprimido por esse governo?
E aí Jesus diz, vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Vou dar um alívio para vocês. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar o quê? Descanso para as almas de vocês. Porque muita gente que está cansada, oprimida, sobrecarregada, cheia de muita coisa, preciso se libertar, ter a paz de Cristo. Jesus assumiu um lado, que eu quero dizer aqui, com Gramsci, que dizia, a indiferença é o peso morto da história. Não podem existir apenas homens estranhos à cidade. Quem verdadeiramente vive não pode deixar de ser cidadão e partidário. Indiferença é abulia, parasitismo, covardia não é vida. O que é abulia? Porque abulia é uma palavra assim antiga que as pessoas quase não usam. É a incapacidade de a pessoa ter uma ação voluntária, de ajudar alguém, de ver a pessoa sofrendo e ajudar. Ser voluntário, se voluntariar. Então ele fala que a indiferença é o peso morto da história. E muita gente é indiferente. Eu não vivo assim. Engraçado que um dia perguntaram àquela mulher que é bolsonarista, que ela tem um canal, ela era jornalista, Leda Nagli, ela entrevistou o Leandro Carnal. E ela perguntou para o Leandro Carnal se o Estado brasileiro não é muito grande, porque eles falam que o Estado é muito grande, que é como se fosse um Estado comunista. E aí a resposta do Leandro Carnal veio a calhar. Ele disse, o Estado tem que ser grande naquilo que necessita ser grande. E ele falou, para nós, Leandro Carnal dizendo, para nós que não precisamos de uma escola pública, é fácil dizer, acabem com as escolas públicas. Para nós que não precisamos de hospital público e temos um hospital particular, é fácil a gente dizer, os hospitais públicos têm que terminar. É fácil para quem tem tudo e não precisa do Estado dizer que o Estado está grande demais. Mas para o pobre que vai numa UPA da vida e se pergunta, será que tem médico demais para atender ele? Será que não tem fila? Não. Quem precisa é que tem que dizer se o Estado está grande ou está pouco. Não é quem não precisa. É muito fácil para o velho da van dizer que estão oferecendo muito aos pobres, dando R$400, que não dá uma cesta básica. Aí ele achar que isso é o máximo. R$400 não, o Flávio Bolsonaro disse que ninguém vai morrer de fome no Brasil porque existe R$400 por mês do Bolsa Família, aí, que eles mudaram o nome para Auxílio Brasil. Mas será que as pessoas pensam que eles só vão usar esse dinheiro só para isso? Aí parece que a pessoa não sabe que tem água para pagar, tem energia para pagar, tem casa para pagar, a pessoa vai e vem, entende? Então o rico acha que dando uma esmolinha resolveu o caso. Não é assim. Esses ricos que querem mostrar que são bonzinhos, que na realidade não são, porque ocasionam cada vez mais pobreza. Porque ao invés também de fazerem isso, mas sobretudo abrirem postos de trabalho, darem para a sociedade uma escola melhor, uma educação melhor, mas não dão, porque querem que o pobre continue lascado. Nesse sentido, penso impossível assumir o compromisso com Bíblia e com a luta por justiça no mundo, sem que fiquem os de mãos dadas com as minorias, mesmo porque, bom que se diga, foram os que detinham poder político e religioso que mataram Jesus e que hoje defendem esse projeto para a sociedade. Aquelas mesmas pessoas que condenaram Jesus, que o perseguiram, que o mataram, são esses mesmos os conservadores de hoje. São esses mesmos que se dizem do lado da sociedade conservadora, do lado do gente do bem, é o cidadão do bem. São esses mesmos. Não dá para acreditar. Não dá para fazer uma compatibilidade dessas coisas. Aí digo mais. Esses mesmos que implantaram hoje são os que aprofundam mais e mais a injustiça e não implantam o reino de Deus, que é apresentado na oração do Pai Nosso e do Pão Nosso. Quando ele diz Pai Nosso, ele diz que Deus é Pai de todos. Quando ele diz Pão Nosso, é o pão para nós, não pão somente para uma pessoa. É o pão compartilhado, é a comida compartilhada. O que está faltando para nós é sensibilidade
e outra vez voltar os olhares para a Bíblia, voltar os olhares para Cristo, que quando esteve nessa terra mostrou muito bem o que era. Então essa fala de hoje é muito mais respondendo a um amigo que me perguntou por que eu, sendo adventista, vou votar na esquerda. Então estou respondendo isso para você. Essa questão de esquerda e direita nunca foi discussão brasileira. Nunca discutimos sobre isso antes. E por que estamos discutindo sobre esse olhar ideológico hoje? Sabe por quê? Porque querem implantar na nossa mente que direita quer dizer direito e que esquerda quer dizer algo errado. Isso é uma coisa assim tão infantil. Se a gente for pegar o fundamento de esquerda e direita, vamos saber que direita é aqueles que sentavam à direita do parlamento francês. Todos aqueles que estavam à direita eram auxiliares ou defensores da monarquia. Do que estava ali. Eles defendiam o rei, defendiam tudo aquilo estabelecido, ou seja, defendiam que o rei tinha que governar sobre todos os outros, que os clérigos, a igreja não tinha que pagar imposto. Eles defendiam que o pobre continuasse pagando muito imposto e continuasse pobre. Defendiam todos os privilégios dos ricos. Então, ser de direita, no fundamento disso, quer dizer conservar todos os direitos dos ricos e oprimir os pobres. É isso que é ser de direita. E ser de esquerda, naquele momento, no fundamento, e não havia Karl Marx, não tinha nada a ver com o comunismo. Quando essa esquerda e direita foram implantados, era isso. Na esquerda ficavam aqueles que estavam ali dos camponeses, dos professores, querendo e reivindicando os seus direitos, dizendo queremos mais comida e menos impostos. Queremos também que os sacerdotes, os padres e os bispos paguem imposto como nós. Queremos que essa classe religiosa que vive enriquecendo através da Bíblia pague também e seja, acima de tudo, como Jesus era, e não assim gananciosos. Então, essa esquerda, no estabelecimento dela, defendia uma ruptura, um rompimento com esse sofrimento, com essa escravidão, com essa servidão. E a direita defendia o rei, que permanecessem as classes, que permanecesse a diferença, que permanecesse os pobres cada vez mais pobres. Aí eu te pergunto, o que você, crente, quer na direita? O que você quer na direita? Você acha que direita é o quê? É agir direito? Você tem que estudar um pouco mais. O fundamento de esquerda e direita não quer nada dizer direita é meu braço, esquerda é minha mão. Não. Leia Revolução Francesa. É daí que vem essa noção de esquerda e direita. Quando eles fizeram uma revolução, o povo fez a revolução na França, o povo estava passando fome, passando necessidade. Ele tinha que reivindicar de alguém. E quem ele deveria reivindicar era do rei que os oprimia, de um governante que não ligava para ninguém, de um governo que estava ali mamando o tempo todo e de clérigos, né? De religiosos que estavam sustentando tudo aquilo que os governantes faziam, sustentando com a palavra de Deus, dizendo, olha, foi Deus que escolheu ele. Como é que é? Eles falavam que a pessoa era a origem divina de Deus. Foi Deus que colocou os governantes lá. E por isso, falar mal dos governantes é falar mal de Deus. Esse sempre foi o queixo, o papo, a justificativa para que o pobre, né, quisesse ser cada vez mais pobre. Que ele se aquecesse. Não, o rico está rico, então deixa ele ficar rico. Aí o pobre tem que aplaudir o rico. Ah, não, porque ele conquistou na vida. Olha, tem cada coisa, esse negócio de meritocracia. Como comparar a filha do Bolsonaro com a filha de uma senhorazinha que vive lá no Nordeste, né, quebrando pedra, que nunca vai ter uma escola, né, para estudar. Aí você diz meritocracia, isso é um verdadeiro engano. A Bíblia já condenava isso há muito tempo no livro de Amós. E eu quero reler para você só este texto para a gente terminar. Amós capítulo 8, verso 4 ao 6. Escutai vós que escarneceis contra o pobre, para aniquilar os humildes da terra. Vós que dizei, quando é que passará a lua nova para podermos ver os grãos? Ou seja, quando é que vai passar a pandemia para eu lucrar mais? Porque eles não estão pensando nas pessoas. Quando é que vai acabar isso? Eu quero lucrar, não interessa. É o Bolsonaro que está aí?
Vou manter, porque eu tô ganhando bem. O velho da van anda para todo lugar com o Bolsonaro. Silvio Santos faz declarações de amor. O Ratinho chama pessoas para defender o governo. Gente rica, que não passa fome, que não mora em rua, que não, para eles, o quilo de carne tanto faz. Mas aquela dona de casa que está ali no supermercado e fica triste de não poder levar, sabe, 1 quilo de carne para casa, isso é que tem que doer. É isso que um governo de verdade tinha que fazer. Não ficar fazendo os bilionários cada vez mais bilionários, achando que com isso o Brasil, o governo está muito bom. Ao contrário, quanto maior os pobres, pior é o governo. E aqui diz, quando é que passará a lua nova para podermos vender os grãos e o sábado para abrirmos os sacos de trigo, diminuindo a efa, aumentando o ciclo, ou seja, aumentar os preços, alterando as balanças misteriosas. Aí vem o que a gente chama de PPI, essa mudança de preços na Petrobras. Isso aí é o que estava ali, basicamente, alterando a balança misteriosa, fazendo um preço vir para nós que não é um preço natural. E o dinheiro vai para onde? Para o bolso dos bilionários, o restante do dinheiro para o bolso de quem está governando. Aí diz mais, alterando as balanças, né? Comprando o indigente a dinheiro e um pobre por um par de sandália. Gente, isso é demais. Amós capítulo 8, verso 4. Leia isso. Leia a Bíblia e pergunte-se de que lado eu estou. Do lado de Deus ou do lado dos hipócritas? Eu estou do lado dos humildes ou do lado dos amigos do velho da van? Pergunte-se isso. Não pergunte, é o bem da família. Quem faz o bem para a família é você. Nenhum presidente da República, quer ser de esquerda ou de direita, vai entrar na tua casa para mudar a tua casa, para mudar a tua vida, né? As tuas dores, os teus problemas. Não é. O que o presidente da República pode fazer é mudar a questão econômica, é mudar os preços, é fazer com que tenham mais empregos. Essa questão de ideológica, isso é uma questão pessoal nossa. Se nós temos problemas na nossa vida, são problemas nossos que nunca serão resolvidos por problemas nenhum. Por governo nenhum. O que o governo pode resolver é amenizando a dor do pobre, aumentando o compartilhamento do pão e fazendo com que a gente sinta, não é, menos fome. O governo precisa ser um governo que olhe para o pobre, com um especial carinho, que olhe, que produza riqueza para o pobre também. Porque, vocês querem também, todo mundo quer. O rico não tem comida boa? Por que o pobre não pode ter? O rico não tem lugares bons? Por que o pobre não pode ter? Mas porque cada vez que as pessoas se distanciam, e olha que o número, não é que o número de pessoas ricas aumente, é que esses mesmos ricos continuam ficando mais ricos. E o pobre cada vez mais pobre. Escutai, vós que escarneceis contra o pobre. Escutai, vocês que escarnecem do pobre e que aplaudem o governo que governa para os ricos. Consciência na sua cabeça. Critica Brasil falando a verdade, doem quem doer. Grande abraço para vocês, fiquem em paz. Amém. Tchau, pessoal.